a terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Boa noite para você também que está assistindo na sua casa, nesse momento que separa para a gente estarmos juntos, para louvarmos o nosso Deus, para a gente orar, escutar a palavra do Senhor. Vamos começar esse culto orando? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque é um privilégio nós estarmos aqui para te louvar e te adorar. Receba nosso louvor, nossa adoração. Ó Deus, que possamos sair daqui, Pai, transformados, Pai. Porque o Senhor tem um propósito com o teu povo. Cada encontro, Pai, é uma palavra, é uma ministração, no tempo de oração. Ó Deus, que possamos sair transformados. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé, eu quero chamar a equipe de louvor. Nós vamos estar cantando nesse momento, entronizando o nosso Deus. Ele é o centro do culto. O nosso propósito é glorificar a Deus. Ele está entronizado, Ele é Senhor, Ele é soberano. E nós devemos louvor a esse Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte
se renda a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. As próximas duas músicas que nós vamos cantar falam de momentos que pensamos às vezes em olhar para trás. Outra música diz: quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Isto tem sido uma tônica, né? Nos dias que nós estamos vivendo, de angústia, de tristeza, pessoas muitas vezes desanimadas. Mas olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 26, versículo 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele conserva. Olha o que diz o texto: do Senhor conservarás em perfeita paz. E é uma paz que só Ele pode dar. Outro texto em Isaías ainda diz assim, capítulo 33, versículo 2: Senhor, tem misericórdia de nós, em Ti temos esperado, sê Tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo de angústia. Veja que um texto fala que aquele que está confiado no Senhor, e aqui ele fala, clama por misericórdia. E ele diz que nós temos esperado em Deus. Então, diante disso, diante das situações adversas, como está o nosso coração? Nós temos depositado toda a nossa confiança em Deus, esperado em Deus. Então eu quero convidar você, nessas próximas duas músicas, a cantar com essa confiança em Deus. Eu vou ficar confiado no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, mesmo quando as coisas não estiverem do jeito. E vou aguardar manhã após manhã. Que seja o nosso desejo, confiar em Deus e aguardar manhã após manhã. Hoje nós temos o privilégio de expressarmos isso cantando, mas como uma oração a Deus. Vamos cantar?
as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Em lugar de ficar triste, é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti, mas às vezes fica difícil acreditar que aquilo que eu quero não é o melhor pra mim. E então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor. Agradeço, Senhor, por fazeres em minha vida só aquilo que Tu queres. Agradeço porque, apesar do que sou, Senhor, ainda me tratas com tanto amor. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida, e é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade que eu senti. Deus pode suprir qualquer necessidade. Você crê nisso? É melhor quando eu espero. A música que a gente acabou de cantar é que diz o texto: temos esperado em Ti. Continue esperando em Deus, confiados em Deus. E a próxima música diz que muitas vezes, talvez é o seu estado aí em casa, já pensou em desistir. Tenho orado. E às vezes a gente olha para trás. Cristo é a nossa esperança, como diz Isaías. E nós devemos continuar confiando nele. Faça dessa música uma oração. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar.
Amém. Louvado, engrandecido seja o teu nome, porque somente o Senhor pode nos ajudar nesta jornada. Pai, se alguém que nos está assistindo está desanimado, pensando em olhar para trás, traz renovo, conforte os corações, Pai. Aviva, Pai, tua igreja, porque nós temos um Deus que se compadece de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu tenho um aviso. Já está nas mídias sociais, nos grupos da igreja. No próximo domingo, o culto da noite é às 19 horas. É isso aí, você que respondeu está ligado. Muito bem, então nós vamos voltar ao nosso horário, né? Foi devido ao início da pandemia, questão do lockdown, e aqui na nossa região estava muito, é uma região que ficou muito deserta, e a gente preferiu puxar mais cedo, né? E agora a gente vai voltar às 19 horas. Outro aviso é que na próxima quarta-feira nós vamos ter o dia da oração. Dia da oração. Então, você que já participou de outras vezes, primeiro horário às 7 horas da manhã. Então, se você pode vir ao culto aqui no templo, então às 7 horas da manhã nós vamos estar orando, clamando a Deus, né? E aí depois às 2 horas da tarde e depois às 20 horas. Aí você pode estar perguntando: mas todos os cultos vão ser transmitidos? Não, apenas o de hoje, né, no horário de sempre, da quarta-feira às 20 horas, que a gente vai fazer o grande encerramento, tá bom? Então, próxima quarta-feira, dia da oração. Então, às 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui clamando a Deus, orando. Nós precisamos orar, irmãos. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao nosso Deus. Então, se você pode estar aqui, 7 horas da manhã, às 2 da tarde, e vamos estar encerrando no culto às 20 horas. Tá bom? Então, compartilha com os outros irmãos, você que está presente, você que está em casa, fique à vontade. Mas nós vamos estar orando. Precisamos orar. É tempo de orar. Amém? Quero passar a palavra ao pastor Horst, que vai estar ministrando. Boa noite, amados. Você que está aqui no culto presencial, uma alegria rever você, e você que está em casa. Então, nosso abraço para você também. É que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça maravilhosa dele esteja com cada um de nós. Amém? Gostei muito. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Que texto maravilhoso. E Jesus disse: tomai, cada um deve tomar a sua cruz sobre si e seguir a ele. Me lembrei de um exemplo. Um homem que reclamava: está muito pesado, está muito difícil. E essa cruz que eu tenho que carregar não está pesado demais. Uma noite ele teve um sonho. Ele se viu carregando a cruz. E como estava muito cansado, sentou num banco e deixou a cruz do lado ali. Aí adormeceu. Tudo num sonho. Aí um anjo bateu no ombro dele, assim no sonho. Olha, acorda. Também no sonho. Deus ouviu tuas reclamações e que tua cruz está muito pesada.
Deus quer te dar uma cruz, uma outra cruz. Pega a tua cruz e vamos até o depósito das cruzes que as pessoas carregam pelo mundo afora. Aí ele foi, aí o anjo disse assim, ó, entraram, aquele galpão enorme, com tudo quanto é tipo de cruz. Ele disse, deixa a tua cruz aqui, no cantinho, junto à porta. Deixou a cruz ali. Agora você pode escolher, pode experimentar. Escolha uma, aquela que você achar melhor para você, pode levar, pode carregar. Ele foi experimentando, e uma apertava aqui, outra doía ali, outra era muito pesada, outra era difícil de segurar, e foi, até que passou por todas. Ele disse, não achei nenhuma. Não tem mais nenhuma? O anjo disse, tem uma ainda. E o anjo pegou, na verdade era a cruz que ele carregava. Tem essa aqui, experimente. Oh, essa parece que foi feita para mim, essa está ótima. O anjo disse, você reconhece a cruz? É a minha que eu deixei junto à porta. Sem dúvida, alguém escreveu essa pequena história. Mas se nós tivéssemos que carregar a cruz de muitas outras pessoas, a gente provavelmente perceberia que a minha que Deus colocou sobre minhas costas é a ideal para mim. E o melhor de tudo é que Jesus disse que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mas hoje estamos falando sobre culto de oração. E muitas vezes as pessoas perguntam, devo orar sobre o quê? Às vezes eu começo a orar, não sei mais o que orar. Tem tantos motivos. Mas antes de nós vermos os motivos de oração, alguns deles, eu gostaria de passar uma história que eu li hoje, um testemunho. Um pastor que é missionário, lá nos Estados Unidos, no Missouri. E ele, no dia 3 de março, pegou o Covid. Foi até o hospital. Não, você pode voltar para casa, se estiver pior, e aí você volta. 9 dias depois ele voltou. Dor, problema de respiração, sentindo-se muito mal, internaram ele. E ele chegou a ficar em coma. Mas a igreja, sua família, a esposa, começaram a orar, pedindo pelo restabelecimento dele. E ele testemunha que apesar que ele estava em coma, porque ele sarou, e depois de sarar, ele falou com a esposa, porque não podiam ter contato direto. Ele disse assim, querida, eu ouvi a tua oração, não sei como, mas eu vi. Ele disse, mas eu não estava no hospital, mas eu ouvi, eu me lembro palavra por palavra, a sua oração. E ele começou a citar. Eu disse, exatamente, é isso. Eu vi muito mais. Eu vi como um estádio cheio de pessoas orando por mim. Essa é a visão que tive em coma. Então, a gente vê que Deus, até a pessoa em coma, tem experiências com Deus. Nós temos um texto hoje aqui, Colossenses 1, verso 9 a 12. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo intercedendo pelos cristãos. Eu vou ler o texto. Por esta razão,
desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, com todo entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então, muitas vezes a gente pensa assim, o que devemos orar? Vejam o que Paulo, o apóstolo, ora. Ele intercede pela igreja. Aqui nós vemos os seus pedidos, vemos que a oração dele é constante. Não deixei de interceder, desde que ouvi, continuo orando, orando e orando. E quantas igrejas havia ali na Ásia? Quantas pessoas ele conhecia? E quantas pessoas ele mencionava e levava diante de Deus em oração? Aqui nós vemos diversos dos seus pedidos. Primeiro pedido, que eles, os cristãos, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Às vezes nós só oramos, Senhor, eu gostaria que fizesse isso, pensamos mais na nossa vontade, mas Jesus já nos ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então ele ora para que os cristãos então estejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Então é muito importante perguntar, qual é a vontade de Deus em toda e qualquer situação? Ele ora para que os cristãos sejam cheios de plena sabedoria. Salomão, quando foi colocado como rei, ele dizia, eu sou ainda um menino, uma criança, tenho que governar um povo. E Deus disse, o que você pede de mim? E Salomão não pediu riqueza nem poder. Ele disse, Senhor, me dê um coração sábio para governar este povo. O coração do cristão, do crente, deve ser um coração cheio da sabedoria de Deus. Ele ora para que os cristãos tenham entendimento espiritual. Muitas vezes as coisas que nós vemos, que nós passamos de experiências, às vezes nós só vemos o exterior. Às vezes só a provação, a dificuldade. Mas existe geralmente um objetivo espiritual em toda luta que nós passamos. Ele também ora para que os cristãos vivam de maneira digna do Senhor. Isso quer dizer que a minha vida seja um testemunho. Ouvimos muito nas pregações dos domingos passados, que sejamos luz, que sejamos exemplos. Ele ora também para que os filhos de Deus, os cristãos, busquem agradar a Deus em tudo, em todas as coisas. Muitas pessoas vivem preocupadas em agradar as pessoas. Principalmente quando éramos jovens, né? Quando estávamos namorando, nossa primeira namorada, né, Edmundo? Se lembra daquele tempo? Como a gente fazia das tripas do coração para agradar a nossa namorada, a nossa noiva, a nossa futura esposa. E muitas pessoas vivem só para agradar as pessoas. Mas nosso objetivo deve ser agradar
o nosso Deus. Ele também ora para que os cristãos frutifiquem em toda boa obra. Não só no Natal, onde podemos abrir nossa mão e presentear alguém, ajudar alguém com a cesta básica. Não, isso deve ser nosso viver do dia a dia. E que Deus abra os nossos olhos para a necessidade, para que a nossa vida, que a nossa fé seja corroborada, fortalecida pelas nossas obras. Ele também ora para que os cristãos não parem no conhecimento de Deus. Pastor Lucas tem falado muito sobre isso. Conhecer a Deus, andar a Deus. E o que nos ajuda muito é a palavra de Deus, ler bons livros, mas principalmente ter a experiência de andar com Ele. Ele também ora pedindo que os cristãos sejam fortalecidos com todo o poder. E pela continuação a gente vemos poder para que Deus seja glorificado através da minha vida. E Deus dá esse poder. Até nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Eu, quando conhecia Jesus, eu fumava mais ou menos um cigarro por dia. O álcool eu conseguia deixar, porque não era viciado. Mas fumava desde 12 anos de idade. Tinha feito apostas para deixar e não conseguia. Mas quando conheci Jesus, o poder do Senhor entrou na minha vida. E aqueles versículos que diz ali, em João 8:32, 8:36, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que muitas pessoas lutam hoje ainda com problemas, com vícios, com amargura, com ressentimento, com tantas coisas que são uma cruz, que não a cruz de Cristo, mas que eles carregam por não perdoar, por não buscar a libertação. Alguns dizem, eu não consigo. Eu também não conseguia. Mas o poder de Jesus se aperfeiçoa em nós. É o poder da cruz. É o poder tão poderoso que ressuscitou o próprio Senhor Jesus da morte. E esse poder passa a participar da nossa vida. Para que tenham também toda a perseverança e paciência com alegria. Às vezes nós temos perseverança, temos paciência nos momentos de tribulação, mas o nosso coração está triste, está desanimado. Paulo diz que devemos carregar as lutas com alegria. Ele diz lá em Filipenses, alegrai-vos. E outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Tem falta de alegria? Peça a Deus. E finalmente ele diz assim, para que não se canse de dar graças ao Pai pela maravilhosa herança. É bom receber uma herança? É. Eu me lembro que minhas filhas lá no Paraguai, as coisas são diferentes, mas a tia delas faleceu, e como a tia não tinha filhos, passou a herança para os sobrinhos. E aí, de repente, ganharam uma herança que nem estavam esperando. Não era muita coisa, mas dá uma alegria, né? Mas ele disse que nós temos uma herança eterna nos céus. Herança maravilhosa, que vale mais do que todo o dinheiro, do que todos os palácios do mundo. E assim, nós podíamos dizer, quantos motivos de oração. Você tem orado pelos irmãos? E hoje à noite, nossa oração de hoje, além desses pedidos, e além dos pedidos que eu espero que você envie
para cá, para que nós possamos olhar objetivamente. Nós devemos dar graças ao Pai por tudo. Alguém se lembra da irmã Irene? Sim. Então nós temos a célula dos idosos. Agora está parada, né, por causa da Covid. Mas as pessoas orávamos depois 2 em 2. E as pessoas que oravam com a dona Irene, tinha que ver, ela orava e orava. E no fim só vinha assim: eu agradeço por tudo, por todos, por tudo, por todos. E ela não cansava, não parava de falar o agradecimento por tudo e por todos. Que bonito. Eu creio que essa oração tenha alegrado o coração de Deus. Dar graças a Deus por tudo, pelas lutas também, pelas dificuldades também. Mas quantas coisas Deus nos concedeu. Orar pela paz nas famílias, pela paz entre cônjuges. Se o inimigo tenta derrubar a família, ele começa a colocar inimizade ou desavença entre marido e esposa. É uma das artimanhas do inimigo. Nós temos que orar pelos cônjuges da nossa igreja, pelos filhos, pelos pais, pelos idosos. Orar por suprimento material, pelo pão de cada dia. Jesus ensinou que é uma das coisas que nós devemos orar e agradecer. Pela saúde física, por proteção, por livramento do inimigo, pela vitória nas tentações. Orar pelos desempregados, pelas autoridades constituídas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, ou mesmo os nossos juízes, porque a gente às vezes fica triste em ver quando juízes não buscam justiça verdadeira, não buscam o que é certo. Mas eu tenho perguntado, quantos crentes cristãos têm orado pelos magistrados, sejam eles em âmbito municipal, federal, estadual, para que Deus dê sabedoria e firmeza e justiça nas suas decisões. Orar pelas pessoas que perderam entes queridos. Não é fácil. Perder alguém parece que é arrancar algo do nosso coração. E pessoas, mesmo sabendo, meu pai foi para a glória, minha mãe foi para a glória, Jesus a levou, parece que arrancou um pedaço da pessoa. E vem um tempo que geralmente demora de 1 a 3 anos, enquanto a pessoa precisa trabalhar isso na vida. Orar também por uma vacina segura contra o Covid-19. Orar pelos médicos, enfermeiros, funcionários nos hospitais, que expõem cada dia a sua vida, e tantas outras pessoas, segurança pública, motoristas, não é, irmão? Motoristas, cobradores, até embelezadores, cabeleireira e toda... Não é? Se expõe, que Deus guarde, fortaleça, proteja. Pelos enfermos, sejam eles conhecidos ou até desconhecidos. Estamos orando pela irmã Karen. Eu ontem recebi a notícia que ela teria que passar pela 3ª cirurgia, não sei se já aconteceu. Alguém soube? Mas estamos orando pela restauração da saúde. Sabemos que sempre colocamos todas as orações, seja feita a tua vontade, mas nosso desejo, nossa vontade, que ela possa permanecer com a família, com o esposo, com o filho, possa recuperar sua saúde. A Edith, ela tem 5 irmãs, são 6 irmãs ao todo, nenhum irmão.
E elas têm um grupinho no WhatsApp, onde todas elas estão inscritas. E ontem, foi ontem, anteontem, uma vozinha bem fragilizada, quase não conseguindo falar, da sua irmã Herta, que mora nos Estados Unidos, é esposa de pastor, estava falando da UTI no telefone dela. E começou a contar a situação dela. Ela estava muito mal. Muito mal. Tão mal que as pessoas pensaram que era problema de coração. Começaram a analisar o coração, ventrículo. Não é? Mas eu disse até para a Edith, eu acho que é Covid. E não deu outra. Mas desde aquele momento do contato com as irmãs, quando ela compartilhou aquilo, todas as irmãs mandando mensagem de apoio, versículos bíblicos, e todas elas, e o cônjuge, famílias, orando. Imagina a igreja dela, quando deve ter orado. No outro dia, o quadro dela estava totalmente diferente. E a Edith e eu, nós pensamos, bom, de certo deram remédio para o Covid. E hoje nós fomos saber que os hospitais lá não dão remédio. Só em último caso, quando a pessoa está quase batendo as botas. Talvez por causa disso há tantas mortes nos Estados Unidos. Ela disse que eles não dão remédio. Eles querem que o corpo vença sozinho. Mas quantos não conseguem vencer e partem? Graças a Deus que aqui está sendo diferente. Que já desde o início, sabedoria que veio também durante a pandemia aos médicos, deve ser tratado desde o início. Não somente quando já não se consegue mais respirar. Então, eu queria deixar isso como testemunho. Graças a Deus. Aí ficou ainda maior, porque nós pensamos, então, o remédio, que bom que eles ministraram o remédio contra o Covid, não foi ministrado nada. Deus ouviu as orações. Graças a Deus. E assim nós podemos confiar nele. Aquele que confia no Senhor nunca será, Edith, decepcionado. Nunca será decepcionado. Então nós vamos orar. Não vamos orar por todos esses pedidos. Mas como eu sempre digo, queridos, é bom que você tenha uma caderneta de oração. A nossa é grossinha, agora já está fininha, porque a gente vai arrancando as páginas repletas e mudando as orações conforme a necessidade. Então, há um pedido que oremos pela família do irmão Joacir. O filho dele, do irmão Joacir, que canta no coral conosco, o filho dele contraiu o Covid. Eles, o casal, estão bem. Que Deus os livre desse vírus, dessa peste. Queríamos orar adiante pela irmã Karen. A Bisael também nós temos orado, mas amanhã ela vai ter mais uma consulta. Ainda está bem problemática a situação dela. Vamos orar hoje à noite também. Mais alguém tem um pedido aqui? Sim, Cláudia?
Como é o nome da Kathleen? Kathleen é a mãe, é a filha. Vamos orar pela Kathleen. Mais algum pedido? Vamos ficar em pé para orar. Querido Deus e Pai, primeiramente queremos colocar essas pessoas diante do Senhor. O filho do Joacir, que contraiu o Covid, coloque a sua mão sobre esse homem e que ele possa experimentar a restauração da sua saúde. Agradecemos que os pais não pegaram esse vírus e pedimos a proteção para toda a família, que não se alastre na família. Mas também oramos pela vida espiritual desse rapaz. Não sabemos se ele está no seu caminho, se ele segue o Senhor, mas que essa experiência possa aproximar ele de Deus, fortalecer sua vida espiritual, ó Pai. Oramos por essa jovem Kathleen, que está se autoflagelando, que está no hospital. Ó Deus, que de uma ou outra forma, o coração, a mente, os sentimentos dela sejam tocados pelo Senhor e que ela volte à razão. Também oramos pelos desempregados. Ó Deus, abre a porta de emprego para aquele que está necessitado. Oramos por aqueles que perderam um ente querido. Fortalece, ó Pai. Oramos por paz nas famílias, pelos cônjuges, pelos filhos, pelos pais, pelos avós, pelos idosos em geral, pelo suprimento material do pão de cada dia na casa das pessoas, das famílias, pela proteção, Senhor, pelo livramento das tentações, pelas nossas autoridades. Todos os municípios tiveram eleições. Alguns prefeitos permanecem, outros são trocados. Mas, ó Deus, nós pedimos por sabedoria para esses prefeitos. Cada um, ó Pai, pelos vereadores, pelos deputados estaduais, federais. Ó Deus, cada pessoa instituída em autoridade, ó Pai, que possa desenvolver seu trabalho, sua responsabilidade, ó Pai, com justiça, com responsabilidade mesmo diante do povo e diante de Deus. Senhor, guarde os médicos, as enfermeiras, os funcionários nos hospitais. Guarde eles, ó Pai. Proteja contra esse vírus. E também por todos os enfermos, seja aqui no Brasil, seja no mundo, ó Pai. Sobretudo nós pedimos por conversão, que pessoas que ainda têm um tempo para viver aqui nessa terra, ou que vão ser levados para a eternidade, que possam ter um coração convertido a Jesus. É o que pedimos em nome de Cristo nessa noite. E eu quero te agradecer pelas vidas que aqui estão presentes. Não são muitas pessoas. Agradeço pelo grupo que está na mídia, que está na filmagem, no som. Obrigado por essas vidas, obrigado pelos irmãos que vieram unir-se em oração aqui. E você que está em oração em casa, obrigado por essas vidas, ó Pai. Colocamos diante do Senhor a próxima quarta-feira, onde estaremos reunidos aqui de manhã às 7 horas, à tarde às 2 horas, à noite às 20 horas, para interceder, para levantar um clamor ao Senhor. Ó Deus, traga teu povo, para que possamos, unidos, interceder e agradecer ao Senhor. Louvado seja o seu nome.
Amém e amém. Paz na terra e a Deus louvor, vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor.